Bem, página de número 54 do nosso livro Nascidamente. Bem, até aqui, queridos, nós temos falado sobre Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Perfeito? A grande questão é a compreensão de que, quando se fala na Bíblia Satanás, essa expressão, esse termo, é originalmente, pelo próprio grego ou pelo hebraico, Satã, em hebraico, e diabolos, do grego, latim, nós temos, na verdade, dois adjetivos. Entender o que é um adjetivo é muito importante no estudo, na leitura de um texto qualquer. Eu sei que a gente às vezes despreza, os estudos para identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, mas entenda pelo menos duas coisas básicas. O substantivo, ele dá nome à coisa. Ele dá nome à coisa. Então, isso aqui é um copo. A palavra copo dá nome a este objeto e, portanto, nós temos aqui um substantivo. Ora, quando eu digo copo grande, grande já dá uma qualidade para o copo e, portanto, grande já é de uma outra classe gramatical chamada adjetivo. Os adjetivos dão a qualidade, a característica da coisa. Enquanto o substantivo dá nome à coisa, o adjetivo qualifica a coisa. Por que essa explicação? Não é aula de português. É só para a gente lembrar que quando a Bíblia usa o termo Satã, esse termo, na sua origem, é um adjetivo, o que significa que ele qualifica a coisa. No caso, tratando-se do querubim caído, qualifica o querubim enquanto um opositor, um adversário de Deus. E tratando-se do querubim, chamando-o de diabolos, diabolos também um adjetivo, está qualificando esse ser enquanto aquele que é o acusador, aquele que é o oponente, aquele que divide o reino de Deus, que se opõe ao reino de Deus, no sentido de difamar o reino de Deus, difamar o próprio Deus, com o fim de ganhar aliados para si, para constituir o grande império das trevas. Então, essa explicação, muito simples, nos leva a entender que quando começamos a ler a Escritura e encontrar a palavra diabo e Satanás, nós buscarmos a origem da palavra enquanto um adjetivo. Agora, é verdade que não raras vezes esse termo Satanás ou diabo será usado como um substantivo, vai ser usado como um nome próprio, No caso, o querubim caído é chamado não raras vezes de diabo e de Satanás. Mas quando você reúne essas duas ideias e você se lembra que o querubim caído, o que se chama comumente Satanás ou diabo, ele em sua própria natureza, conforme Deus o criou, ele é um ser criado da categoria de querubim. Querubim é uma categoria de criação. Entre os seres celestiais existem os anjos, que é um tipo de ser, existem os arcanjos, existem os querubins, existem os serafins, e portanto Lúcifer na sua criação, ele é um querubim. E portanto, quando esse querubim se rebela contra o Criador, e agora começa um processo de acusação contra o caráter de Deus, contra o reino de Deus, contra as obras de Deus, e agora ele se opõe ao reino de Deus, ele faz frente e oposição ao reino de Deus, ele é um querubim com uma consciência satânica, com uma consciência diabólica. Então nós precisamos urgentemente resgatar isso, para que nós possamos vencer definitivamente a figura mítica, do diabo, enquanto aquele ser de chifre, de rabo, de tridente, olhos puxados, pé de cabra e etc., que é uma figura que coloca muito medo nas pessoas. E as pessoas então vivem com medo do diabo e se esquecem que, na verdade, ele é só um ser. Como você, que é um homem,
é um ser. É só um ser criado por Deus, mas que em razão da maldade no coração e na consciência, se torna diabólico no âmbito da consciência e no âmbito do coração. Nesse sentido, todos os homens, de uma maneira geral, uma vez que também se rebelaram contra o Criador, se uniram ao Lúcifer caído, tornaram-se também diabólicos, tornaram-se também satânicos. E a grande prova é que nos evangelhos o próprio Senhor Jesus, por 2 vezes, chama a Pedro, uma vez chama Pedro de Satanás, Mateus capítulo 16, e no evangelho de João, Judas é chamado de diabo. Jesus, olhando para os 12 discípulos, disse: eu não vos chamei porventura em número de 12, um dentre vós, entretanto, é diabo. Então, como pode, Jesus usar tal palavra? Ora, porque ele tinha a consciência do significado dessa palavra. Então, todo ser que se rebela contra o Criador se torna, no âmbito da consciência do coração, diabo, Satanás. No caso, como o Lúcifer caído, pelo menos no âmbito da revelação, no âmbito dos arquétipos bíblicos, ele é colocado como o primeiro, porque nós, seres humanos, pedagogicamente, precisamos de referências, sim ou não? Então, o Lúcifer é colocado como uma referência da origem do mal. E é lógico, nós sempre fazemos um recorte muito claro, que quando nós lemos a Bíblia e falamos da Escritura, estamos falando desta nossa criação, da qual nós fazemos parte. Porque a criação de Deus é muito vasta. Os irmãos não têm ideia do tamanho da criação de Deus, das possibilidades diversas de mundos e mundos e mundos, que nós não temos nem ideia. Eu sei que alguém pode questionar dizendo: então você crê em extraterrestre? Mas é óbvio que eu creio, mas é lógico, porque desde que eu creia em anjos, já estou falando de extraterrestre, porque o que é um extraterrestre? Aí quando você faz quando você coloca só ET, aí você lembra logo do dedinho, E aí você fica pensando naquele bichinho magrinho, cinza, do zoião, aí nós somos tendenciosos, inclinados a essas imagens, estereotipadas, que criam para que nós possamos acreditar. Mas extraterrestre é só você olhar para a palavra. Eu insisto que vocês, ao lerem a Bíblia, olhem e procurem entender cada palavra, o que a palavra está dizendo. Primeiramente, extraterrestre. Então nós temos o terrestre. Terrestre é tudo que está na terra. Tudo que é da terra é terrestre. Só que existem seres extraterrestres, além da terra, fora da terra. Então quem acredita em anjo, acredita nesse sentido lato da palavra em ET, extraterrestre. Não estamos falando do ET de Varginha, nada disso. É Varginha, ou qualquer outra coisa, bobagem. Mas estamos falando sim, Enfim, então, desde que esse Lúcifer, enquanto esse grande arquétipo, ele é apresentado como pai da mentira, ele é colocado como o primeiro pai, Aquele em quem a mentira é gerada originalmente. Só que agora ele começa a dissipar suas mentiras, a dissipar seus enganos, a pulverizar, tanto no mundo angelical dos céus, quanto na terra. E agora muitos seres vão aderindo à sua mentira. E cada vez que esses seres aderem, esses seres vão tornando-se participantes da mesma consciência de oposição e da mesma consciência de acusação de Satanás e de diabo, respectivamente. De modo que aquilo que era só uma consciência no universo, com agora o acúmulo e o agregamento de muitas consciências, pensando solidariamente contra Deus e se opondo a Deus, essa consciência que era única vai crescendo, vai aumentando. Não existem muitas consciências, Existem, na verdade, somente 2 consciências, segundo a Escritura: a consciência diabólica e a consciência crística. É a consciência de Cristo
e a consciência de Satanás. É a consciência do reino de Deus, é a consciência do império das trevas. Não tem meio termo. De modo que a consciência que era única e individual originalmente, agora com o agregamento de muitas consciências consigo, essa pequena consciência chamada Satanás, diabo, foi crescendo, crescendo, até chegar a uma dimensão simbólica, de modo a dizer que aquilo que era a antiga serpente tornou-se um grande dragão vermelho. Perfeito? Então, nós temos falado disso, temos apresentado esse conceito, só que quando nós assim falamos, as pessoas, os irmãos todos, querendo entender melhor, certamente nos fazem perguntas, obviamente. E uma das perguntas mais repetidas é aquela que diz assim: bem, está entendido, está tudo muito claro, tudo faz muito sentido. Entretanto, como eu posso entender textos da Bíblia, como por exemplo aquele que Pedro diz que o diabo anda em derredor de cada um de nós, né, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Não é? Ou seja, esse versículo parece, no primeiro momento, indicar o quê? Que o diabo está ao meu derredor. Ainda explicam assim, né? Os teólogos, os crentes com as suas crenças, dizem assim: observe que a Bíblia diz que ele está ao derredor, porque ao redor estão os anjos de Deus. Diz que o anjo de Deus está ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, não é? Bem, a partir desse raciocínio é simples resolver o problema. Se eu estou aqui no centro da minha existência, os anjos ao meu redor, o que eles fazem aqui? Para me livrar de quem? Do diabo que está ao derredor procurando a mim para tragar. Bem, se essa é a ideia, se você acredita que isso acontece de maneira empírica na praxis da sua existência, logo eu estou despreocupado, porque eu estou guardado por anjos de Deus. E se o diabo me atacar e me devorar, a responsabilidade é dos anjos que permitiram que ele entrassem. Sim ou não? Esse é o raciocínio. Perfeito? Mas deixando os anjos ao redor de lado, nós precisamos resolver esta questão. Uma outra questão também que é levantada é que, não raras vezes, as pessoas conferem as nossas tentações que nós sofremos ao próprio diabo, o diabo como sendo o tentador dos homens. E aí tomam o grande exemplo de Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. Perfeito? Bem, então nós temos que elucidar essas questões. E nós chegamos, portanto, no exato momento do livro, nascidamente na página 54, nós vamos falar brevemente sobre isso. No último parágrafo da página 54, nós temos aí, olha: a ação do maligno sobre o homem, entretanto, ocorre não de maneira direta, como se Satanás pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhando os passos de todos os homens. Então, logo aqui nós precisamos de tratar de uma questão fundamental. Para aqueles que acreditam que o diabo está ao derredor de cada um de nós, procurando alguém para tragar, nós devemos sempre, ao ler a Escritura, não somente ler e compreender de modo razoável o texto, mas precisamos perguntar ao texto, investigar o texto. Quanto mais nós pudermos perguntar as melhores perguntas para o texto, mais ele e toda a Escritura nos responderá. O problema é que nós cristãos ouvimos as pregações, os ensinamentos, tomamos por verdade aquilo que nós nunca constatamos na nossa experiência humana. Ou seja, você tem por verdade, você tem agora uma crença em alguma coisa, mas você nunca experimentou aquilo. Por exemplo, você já foi tentado alguma vez? Eu tenho certeza que cada um de nós já foi tentado. Mas quando foi na sua experiência humana que você se viu tentado pelo diabo, um ser individual, de chifre, de capa, ou como você queira, não importa, de modo que esse espírito tenha chegado até você e te tentado a fazer
deste ou daquele modo, fazer isto ou aquilo outro. Vocês têm recordação de ter tido tal experiência? Alguém diz, não, eu não tive, mas a Bíblia fala que Jesus teve no deserto da tentação, né? E nós já falamos disso aqui outra vez, mas eu quero apenas pegar o texto, portanto, da tentação de Jesus e começar a fazer algumas perguntas para ele. E depois pegar o texto de Pedro, que diz que o diabo anda ao derredor, procurando alguém para tragar, e fazer também algumas perguntas para o texto. Fazer pergunta para o texto não é duvidar da Escritura, e nem duvidar do escritor bíblico, não, e nem duvidar da inspiração, mas é porque nós desconfiamos que a nossa leitura pode estar equivocada. Nós desconfiamos que a nossa leitura pode estar partindo de um pressuposto, né, histórico, gramatical, literal da coisa. Ou seja, lemos a Bíblia e situamos todos os fatos como história, lemos todas as palavras gramaticalmente, né, com um referencial, né, denotativo, ou seja, a palavra diz exatamente o que o dicionário diz que ela diz, e tomamos os textos na sua literalidade. Então imagine Jesus 40 dias num deserto, sendo tentado pelo diabo. Bem, ele ficou durante 40 dias sendo tentado, mas somente 3 das tentações foram registradas. Por que será? Há uma razão muito simples, né? Mas vamos seguindo. Chega o diabo para Jesus, vamos à segunda tentação, quando nós começamos a perguntar para o texto. Diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. E de lá, do alto do pináculo, disse a Jesus, pula daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Ele cita parte do Salmo 91. Agora, vamos imaginar a cena. Jesus estava no deserto, provavelmente o deserto da Judeia. Diz que o diabo levou Jesus para o pináculo do templo. Então, Jesus, corporalmente, foi levado para o pináculo do templo? É a pergunta. Se você lê a Escritura do ponto de vista denotativo, literal, você vai ter que entender que Jesus foi, ele saiu do deserto, né? O diabo abraça Jesus pela cintura, ou o toma pelos cabelos, e o leva, e o coloca, né, na sé do templo, no pináculo do templo, no topo do templo, e está lá Jesus, humano, em carne e osso, literalmente, pendurado, cai, não cai, do topo do templo. O que vocês acham disso? Vocês acham que foi deste modo que aconteceu? Quando você começa a levar a sério a sua leitura e o modo como você entende o texto, você começa a perceber que começa a fugir muito da razão. Começa a fugir muito da razão. Ainda mais quando chega na terceira tentação, que agora é dito que o diabo leva Jesus a um alto monte. E a despeito de quão alto esse monte, é dito que de lá Jesus viu, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos da terra. E a pergunta é, qual é o monte da terra sobre o qual, ou de onde se pode ver todos os reinos da terra? De lá desse monte se pode ver a China, se pode ver a Índia, a Indonésia, Japão, todo, né, o Oriente, pode ver a América, pode ver a Oceania, pode ver a África. De onde é que é? Não há. Do ponto de vista da literalidade, não é possível. Então, nós precisamos de um recurso de leitura, levando em conta que a Escritura usa de linguagem antropomórfica, usa de linguagem simbólica, usa de linguagem metafórica, para falar de experiências interiores, psíquicas, com o mundo espiritual. Então, nós precisamos de alguns recursos. Bem, sobre a tentação de Cristo, eu falarei com maiores pormenores na nossa série O Cristo Caminho, aos domingos, tá bom? Mas quanto ao texto de Pedro, que nós agora vamos ler aqui no livro, que o diabo anda ao derredor, é simples você começar a perceber que o texto não quer dizer exatamente o que você acha que ele está dizendo.
Então veja que o problema não está no texto, está na pessoa que lê o texto. Ora, se o diabo anda ao derredor, eu pergunto, de quem? Ao seu derredor? Ao meu derredor? Ao derredor do homem que está na África? Ao derredor do homem que está na Oceania? Ao derredor do homem que está na Europa? Ao derredor do homem que está na América do Norte? Ao derredor de quem? De todos, obviamente. Ele quer tragar alguém, então ele está ao derredor dos homens. Ora, mas para que isso acontecesse, não teria que o diabo ser onipresente? E nós não declaramos, por questão de fé, todo o cristianismo entende e declara alto e bom som que os atributos incomunicáveis de Deus, entre outros, mas os principais, é que Ele é todo poderoso, que Ele é todo consciente e que Ele é todo presente em todos os lugares, que Ele é onipotente, onisciente e onipresente, que a onipresença é atributo exclusivo do eterno. Nós precisamos parar por um momento e começar a entender o que nós estamos lendo. Um exemplo aqui marginal, mas para vocês entenderem que não raras vezes a gente vai declarando algumas coisas sem muito entendimento. O cristianismo, na sua maioria, prega que o homem, ou que a alma humana é eterna e é imortal. Eu não acredito nisso. Não há nada criado que em si mesmo seja eterno ou imortal. Nada. Tudo que é criado está sujeito a perecer. Os próprios anjos que assistem na presença de Deus, para usar a linguagem antropomórfica da Escritura, a Bíblia diz que os anjos de Deus, por fim, juntamente com a terra, serão enrolados como mantos e serão desfeitos. Hebreus capítulo 1. Mas não, a alma humana é eterna e é imortal. O que é eterno e imortal no homem? É o espírito humano, que é em si mesmo a própria centelha divina. Isso não se tem como questionar. Quando Deus sopra no homem, esse sopro, esse ruach divino, esse pneuma, essa centelha de vida que é o espírito humano, é Deus mesmo, portanto eterno. Agora, a alma humana, o corpo humano não podem ser eternos. O homem que, na verdade, ele é alma, né? O homem é alma. A alma tem um corpo e tem um espírito, mas ele é a alma vivente. O homem é alma que possui um corpo e possui um espírito. Por meio do corpo acessamos o mundo material, por meio dos 5 sentidos, sensoriais que nós possuímos, nós temos acesso ao mundo físico. E por meio do Espírito, temos acesso ao mundo espiritual. O escritor Eclesiastes diz que quando o homem morre, o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Bem, se bem que o Antigo Testamento não é referência para falar de espírito, alma e corpo, nem da natureza da alma humana. Perfeito? Mas basta que você entenda que a Escritura declara alto e bom som ao único, eterno e imortal, invisível, porém real. Tem até uma canção que os crentes cantam sem entender, Se ele é o único, eterno e imortal, alguém pode dizer, mas como pode, Alexandre, se nós vamos viver eternamente com Deus e os ímpios vão viver eternamente com o capeta no lago de fogo? Eu falo, alto lá, até o capeta é eterno. Não, para aumentar a confusão desses atributos de Deus, estamos falando do atributo da onipresença, trouxe para cá para a gente poder entender como que nós criamos uma confusão sem perceber que estamos numa confusão. Falando da eternidade de Deus, toma aquele texto lá de Mateus capítulo 10, quando é dito o seguinte, que o homem é jogado, Jesus fala para tomar, temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, A palavra inferno em grego é Giena, que então eles entendem como sendo o inferno de fogo,
Isso aí na verdade, é um grande desconhecimento, porque o vale de Guinom, que é o Giena, é um lugar geográfico em Jerusalém, onde se queima ou se queimava diariamente animais mortos, todo o lixo da cidade, os corpos de indigentes, eram tudo lançados ali, e porque alimentava-se diariamente aquele vale do Gion com corpos de animais, corpos de seres humanos, com o lixo da cidade, é dito que o fogo nunca se apagava, porque estava sempre sendo alimentado, e porque havia corpos, havia, portanto, vermes, havia gusanos. E aí o texto bíblico de Mateus diz: onde o bicho não morre, onde o verme não morre. Ele está vendo aí, ó, nem o verme morre. Ah, está morto. Então o verme também é eterno. O gusano também é imortal. Então não basta dizer que a alma humana é imortal, agora até o gusano tem que ser imortal. Olha como nós temos um problema grave de leitura. Ninguém pensa nisso. Só fala, só lê e só acredita. Vira uma crença. Não é questão de fé, é questão de crença. Enfim, como nós vamos viver os salvos eternamente com Deus? Simples. Paulo explica a Timóteo na sua carta, dizendo que a imortalidade é um dom do Evangelho. Então, aqueles que recebem verdadeiramente o Evangelho, recebem a imortalidade enquanto uma dádiva. Então, eu não sou em mim mesmo imortal, mas recebo o dom da imortalidade. Logo, quem vai perecer no lago de fogo não recebe o dom da imortalidade, porque ele não recebeu o Evangelho. E como poderia alguém que não recebeu o dom da imortalidade viver eternamente nas chamas eternas? De que maneira? Logo, os que perecerão são seres destrutíveis. Sofrerão a pena da condenação eterna, da morte eterna. Mas o próprio nome já define: sofrerão a pena da morte eterna, separação plena e eterna de Deus. Morte eterna morte quer dizer separação, e não é uma separação temporária, provisória, é uma separação eterna. Se Deus é a vida e o indivíduo é separado eternamente da vida, como pode ele, separado da vida, viver e existir? Quem está entendendo? Bem, assim voltamos agora. Como pode, se a Bíblia declara alto e bom som que Deus tem por atributo incomunicável, ou seja, ele não comunica para ninguém, ele não compartilha com ninguém, no caso o atributo da sua onipresença, não poderia Satanás, o querubim caído, ser onipresente? Absolutamente, não poderia. Perfeito? Vamos seguindo na leitura, que as coisas vão se esclarecendo um pouco mais. Página 54. A ação, último parágrafo, né? A ação do maligno sobre o homem, entretanto, ocorre não de maneira direta, como se Satanás pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhando os passos de todos os homens. Quando Pedro afirma que o diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar, 1 Pedro 5,8, certamente não está a ensinar a sua onipresença, uma vez que esse é atributo exclusivo de Deus. Como pode então o diabo estar ao meu derredor e ao seu derredor, caro leitor, e ao derredor dos milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo? Se não bilhões de pessoas, ficaria melhor, né? Se não por meio do mesmo sentimento de seu coração, que foi compartilhado e acolhido por todos os que caíram. Ou seja, de que maneira Satanás se faz presente no homem? E de que maneira, né, poderia ele estar presente a todo momento? O texto de Filipenses capítulo 2 é um texto extraordinário. Mas capítulo 2, versículo 5 em diante, o texto fala muito mais no seu silêncio ou nas suas entrelinhas, no subentendido, do que nas próprias palavras declaradas. Eu quero que vocês me acompanhem, por gentileza,
na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, rapidamente, para nós podermos entender uma coisa muito interessante. Capítulo 2, a partir do versículo 5. E basta esse texto para nós entendermos que se tem uma coisa que para o crente, de modo geral, não tem nenhum futuro, é a Bíblia. Para o crente, defende a Bíblia, briga na Bíblia, fala em nome de Deus, quer defender a Deus, mas quando ele lê os textos bíblicos que falam diretamente acerca da experiência humana, o crente não dá valor. Não disse que a Bíblia não tem valor, é o crente que não dá a devida atenção e ouvidos aos ensinamentos. Porque aqui no capítulo 2 de Filipenses, se você ler do versículo 1 ao versículo 4, Paulo apresenta um problema de natureza relacional entre os irmãos. Que problema seria esse? Ele diz, no versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Vejam só essas colocações. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Eu quero me deter aqui nessa última expressão. Entranhados afetos e misericórdia. Queridos, olhemos para a nossa experiência humana, para a nossa, e olhemos para a nossa experiência relacional de irmandade e de igreja. Se há entranhados afetos e misericórdia. Quando é que se usa a misericórdia sobre alguém? Não. E de fato, quando se usa misericórdia? Quando se deve usar misericórdia? Quando o outro está em miséria. Misericórdia vem do latim, né? Miséria e córdia. Córdia é coração. Miséria é miséria. Misericórdia é derramar o meu coração sobre a miséria do outro. Então, tecnicamente falando, ou melhor, teoricamente falando, em tese, hipoteticamente falando, quando um irmão nosso estiver em profunda miséria, precisamos de exercer o quê? Sobre ele? Misericórdia, perdão, acolhimento, exortação em Cristo, exortação em amor, estender a mão, ajudá-lo a levantar, defendê-lo, não defender o erro do irmão, mas defendê-lo enquanto um irmão que precisa de cuidado. Como diz o amor, cobre multidões de pecados. Então, quando alguém descobre o pecado alheio, ele não pode estar exercendo o amor. Mas na prática, como é que nós, igreja, fazemos? E não é nós, DEVAP, não. Igreja do Senhor na terra, a despeito da placa denominacional. Quando alguém erra, nós descobrimos a nudez. Em nome de quê? Em nome de Deus, em nome da santidade, em nome da verdade. Nós queremos é que o pecador, o irmão pecador, se lasque. Desculpa a expressão, não é? Lascar é você pegar um machado e lascar uma lenha, rachá-la ao meio, destruir completamente. Então Paulo diz, se há esses entranhados afetos e misericórdias, e portanto, não é só misericórdia e nem somente afeto, mas são esses sentimentos entranhados em nós, profundamente em nós. Ele diz, completai
a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, vai somando essas ideias. Pensar a mesma coisa, ou seja, não sermos divididos na nossa mente. Isso não significa absolutamente que nós não temos discórdias de opinião, que nós não temos discórdia e desentendimentos teológicos. O problema é que quando eu penso de um modo e o Yanderson pensa de outro modo, isso é natural, porque nós somos seres pensantes. O problema é quando isso se torna o motivo da nossa separação, se torna a razão do nosso desagregamento. Entenda, sempre que houver rompimento e desagregamento, há uma ação diabólica acontecendo. A palavra diabólico, diabolos, né, quer dizer o rompimento, o desagregamento da coisa. Ele fala, penseis todos a mesma coisa, unidade de mente. E ele vai dizendo, no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bem, ele colocou aqui a sua exortação. Em seguida ele diz, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Logo, na leitura continuada, eu entendo que entranhados afetos e misericórdias, perfeito? Ter um só pensar, que é a unidade, não fazer nada por vanglória, nem por partidarismo, isso reflete o sentimento, o espírito de Cristo Jesus. Então, como é Cristo Jesus? Ele é pela unidade. Eu e o Pai somos um. Ele disse isso. Em seguida ele dizia, o Pai é maior do que eu. Ele compreendia. Ele sabia que o Pai é a causa e origem primordial, e o Filho, na qualidade econômica de servo, né, encarnado, estava ali numa condição subsidiária de serviço, e no serviço ele dizia, eu e o Pai somos um. Eu sei que quando leem esse texto, eles querem, a cristandade no seu meio acadêmico, eles querem debater trindade, mas é bobagem. É lógico que não é trindade. Ah, como não é? Ora, se fosse trindade, Jesus não diria em João 17, dizendo, Pai, eu oro para que a tua igreja, o teu povo, os teus filhos sejam um. De que maneira? Como tu és em mim e eu sou em ti, sejam eles em nós. Ou seja, o homem também é convidado a participar da unidade com o Pai e com o Filho. E se tal unidade é de trindade, nós somos convidados a participar da trindade. O que não é lógico. Porque ou Deus deixaria de ser Deus, ou nós nos tornaríamos o próprio Deus, dentro da ideia de trindade. Mas é unidade de mente, de coração, de alma, de consciência. Então Paulo diz, tende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Neste ponto eu quero fazer um esclarecimento. Deus, enquanto a essência vital de todas as existências, ou seja, toda a existência só pode existir por causa de Deus, por causa da vida. Lembrem do texto, sem Ele, sem o Logos, sem a quinta essência divina, nada do que foi feito se fez. Então, tudo o que foi feito tendo o Logos como sendo essa base fundamental que traz a coisa à existência. Bem, em outras palavras, Paulo vai dizer que nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, vivemos, nos movemos. Ou seja, não há criação fora do Cristo. O Cristo, Logos, é a base fundamental de toda a criação. Inclusive, eu falei domingo aqui sobre um grande filósofo cristão, né, chamado Teilhard de Chardin, e ele fala claramente, quando ele vai descrevendo todo o processo
da obra criadora de Deus, ele fala em termos científicos, ele não prescinde da ideia de Big Bang, de evolução, porque ele compreende que não há cisão, nós também compreendemos, não há cisão entre a ciência e a fé. A ignorância da parte dos que têm a fé, que não querem admitir, porque eles acham que Big Bang anula o ato criador divino. Tanto é que quando debatem, vão debater criacionismo e evolucionismo como se fossem duas coisas diferentes. Ora, pergunta para o evolucionista, o que evolui? Para ter evolução tem que ter criação, poxa. Como é que vai evoluir o que não existe? Né? Então é bobagem. Mas de todo modo, Teilhard de Chardin vai dizer que o universo ele tem duas faces. Essa que você vê, com a qual você lida, que é a matéria comum. Tem a matéria negra, que nós não vemos, mas a ciência indica, mas não importa. Mas existe um estofo no universo. Quando você lê a palavra estofo, você precisa ir para um dicionário. Perguntar o que é estofo, para você poder entender melhor a ideia. Estofo, aí no dicionário vai dizer, é o forro de uma roupa. Então você faz um terno muito bonito, aí vem um estofo, um forro de seda por dentro, não vem? Que é o estofo. Teilhard de Chardin fala que o universo tem um estofo. E esse estofo do universo, aquilo que está na base daquilo que você está vendo, é uma grande consciência cósmica, constantemente em ato puro de criação, e que está criando a todo momento, e fazendo com que as espécies não somente nasçam, cresçam e evoluam, mas alimentando todo esse cosmo divino, que é o que está em João capítulo 1, versículo 1, de 1 a 3, versículo, né? Enfim. Bem, de todo modo, vamos entender essa questão. Deus, enquanto esse Logos divino, está presente na pedra, na água, na árvore, na formiga, em você, em todos nós. E esse Logos, essa consciência divina, se manifesta em graus diferentes de consciência. Então, a consciência humana é Deus manifestado enquanto consciência. Mas, e no átomo? Existe uma consciência mecânica, não existe? Não estão lá os elétrons girando em torno do núcleo, não está ali? Ora, aquilo lá é uma consciência, é uma inteligência, é Logos também, que ali se manifesta naquele nível rudimentar de consciência e que vai se manifestando em cada elemento da criação de modo escalar, progressivo, até atingir o homem, e o homem mais evoluído. Quanto mais evoluído é o homem, mais a consciência divina se manifesta. Bem, mas eu quero partir desse ponto. Deus está presente em tudo o que existe. É a imanência divina. Alguém fala assim, então Deus habita em todas as coisas? Não, Ele está presente. Porque o termo habitar implica, primeiro, uma casa. 2, implica relação. 3, implica consenso, vontade, decisão. Por exemplo, cada um de nós temos uma casa. Vocês habitam numa casa física. Vocês habitam com alguém, sim ou não? Mas não há vontade sua de habitar com aquela pessoa, sim ou não? Há vontade. E agora, esse habitar é uma questão relacional. Então, Deus está em todos os homens. Por quê? Porque não poderia deixar de estar. Agora, quando o homem conhece a Deus, esse Deus imanente, discerne a Deus, e diz, Deus, eu quero que o Senhor habite em mim, ele convida Deus para uma relação inteligente e de comunhão. Deus, portanto, está em todas as criaturas, Deus está em todos os homens, mas só habita aquele que o chama para uma vida relacional e de comunhão. Porque habitar implica relacionamento e comunhão. O que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo? É que quando você chama a Deus para ter essa comunhão e essa relação, e você se entender não como um mero objeto no qual Deus está imanentemente, mas para que Ele habite em você e tenha tal relação e comunhão,
Neste momento, você agora começa a ser trabalhado por Deus para se tornar participante de todos os sentimentos divinos. De que maneira Deus habita em mim? O que significa efetivamente isso? É uma relação, um relacionamento do homem com o divino, em profunda comunhão, para que essa comunhão não seja meramente objetiva, mas o homem se torne participante dos sentimentos divinos, participante dos atributos divinos, para que o Espírito de Deus, de Cristo, produza em nós amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nesse sentido, quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está dizendo, se não há em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, está tendo um problema de relacionamento com Deus e de comunhão com Deus. Ou seja, estamos vivendo no nosso ego. O ego é sempre solitário, o ego é sempre sozinho, o ego não admite compartilhar nada com ninguém, nem com o seu próprio cônjuge. Porque todos os nossos problemas com as pessoas mais próximas e íntimas de nós, esposa, marido, filhos, etc., se dá exatamente no embate e no conflito dos egos. É a guerra dos egos. É aí que as famílias são destruídas, que os laços são quebrados, que as amizades são destruídas, que igrejas são desfeitas, que nós matamos as pessoas com as nossas palavras, com atos de violência, violência verbal, violência física, e aí descreve-se o mundo como está na sua atualidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, implica, pelo seu silêncio, o silêncio do texto, que se não houver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, haverá o mesmo sentimento de Satanás. Eu dizia no início, só há duas consciências. Qual é o sentimento de Satanás? Não ter um só pensamento. Então é dividir. Quanto mais você divide, mais Satanás, mais cresce o chifre do Satanás. Quanto mais divide, mais o rabo dele cresce. Quanto mais divide, mais o diabo tem expressão. Então, às vezes você vai, mas é porque eu tenho medo do diabo. Não tenha medo, calma, está aí. Você dorme com ele, você acorda com ele, você é abraçado com ele, você vive com ele, porque ele está dentro de você. Satanás é de mim? Não o Satanás dentro do homem, mas tendo nós o mesmo sentimento, compartilhando o mesmo sentimento, compartilhando a mesma consciência. É assim que Satanás procura nos devorar. Satanás está ao nosso derredor, ele está ali na nossa mente, na nossa consciência, tentando encontrar um espaço para dominar a sua mente, para dominar o seu coração, para dominar a sua consciência e fazer você viver a sua semelhança, viver segundo os seus intentos, viver segundo os seus propósitos. Não adianta nós lermos o texto dizendo que Satanás está querendo nos devorar e nós estamos todos devorados. Sabe por que os cristãos, e nós, de maneira geral, nós cristãos, nós temos uma vida cristã derrotada? Porque nós lemos que o diabo está em derredor. Então eu estou preocupado com ele lá. E não percebo que é ele aqui, na minha consciência, desenvolvendo eu o mesmo sentimento que há em Satanás. Porque o sentimento que há em Cristo Jesus é, sendo ele Deus. Ah, gente, para. Esse texto aqui tinha que estar, sei lá, tinha que ser colocado em todo o outdoor que houver, na televisão, no rádio, todo mundo pregando esse texto, porque, veja bem, sendo ele o Cristo de Deus, Deus mesmo, não se aferrou ao fato de ser. É só você ir lendo e invertendo as proposições. Se sendo ele Deus não se aferrou ao fato de ser, do outro lado você tem aquele que não é e se aferra querendo ser o que não pode ser. Só quer ser aquele que não é, porque aquele que é não se apega ao fato de ser. Simples assim.
essa força que nós temos, essa luta diária, de querer subir, de querer vencer, de ser o melhor, à custa da morte do outro, da destruição do outro, da miséria do outro, é o sentimento que há em Satanás. Leia-se Filipenses capítulo 2, mostrando o Espírito de Cristo, o sentimento que há em Cristo, em contraposição, porque eu só entendo exatamente o fato do Cristo, sendo Deus, não se aferrar ao fato de ser, quando eu olho para o Antigo Testamento, e nos textos tipológicos que falam de Lúcifer, diz que ele não sendo, intentou ser, dizendo, eu subirei acima das estrelas dos céus, e estabelecerei o meu trono na região norte do universo. Aí você percebe, poxa, mas ele não é. Lúcifer não é. Não é. Ah, mas ele é o diabo. Não é nada. Ele não é nada absolutamente como nenhuma criatura é nada absolutamente. Até para o diabo existir enquanto a criatura caída, o querubim, ele precisa de existir em Cristo. Tudo existe em Cristo. E o diabo também. Ele é completamente dependente, ele só pode se mover em Cristo, ele só pode viver em Cristo, ele só pode existir em Cristo. Leia Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizendo, sejam tronos, sejam soberanias, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis, quer principados, quer potestades, tudo existe nele. Nós temos que resgatar essa cristologia cósmica e universal, e não esse cristozinho manipulável que o cristianismo apresenta, um cristinho como se fosse um ídolozinho, uma imagem de escultura que você coloca onde você quer, você manipula como você quer. Afinal, os homens fazem imagem de escultura e criam os seus deuses, os seus ídolos, simplesmente para poder manipulá-los, porque o homem não quer se submeter a uma divindade que seja soberano, rei, governo sobre suas vidas. Ele quer manipular. Então nós evangélicos, falamos dos ídolos da Igreja Católica, às vezes sem entendimento algum do que de fato é ou representam aquelas imagens, mas nós temos o nosso Jesusinho, o nosso Cristinho, que você dá 1.000 conto para ele, e ele agora se torna o seu devedor, se torna obrigado a te abençoar, fica com o rabo preso com você, qualquer coisa você fala, opa, eu já fiz a minha parte. Você mete o dedo na cara desse Cristinho, sem futuro que você criou, que não é o Cristo de Deus, absolutamente. Então, como nós estamos vendo aqui no livro, a maneira que Satanás, que o diabo tem de nos destruir, é por meio desse mesmo sentimento, da participação da consciência caída, que é destrutiva em todos nós. Página 55, Vamos voltar da página 54, na última linha, só para a gente pegar o sentido aqui. Quando Pedro afirma que o diabo anda ao nosso derredor procurando alguém para tragar, certamente não está a ensinar a sua onipresença, uma vez que esse atributo é exclusivo de Deus. Como pode então o diabo estar ao meu derredor, ao seu derredor, caro leitor, e ao derredor das milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, se não por meio do mesmo sentimento de seu coração, que foi compartilhado e acolhido por todos os que caíram? É exatamente isso que ensina Tiago em sua epístola, quando afirma que cada um é tentado pelo diabo, o Satanás, o Lucifer. É isso que está aí no seu livro? É isso que Tiago diz? Tiago diz, abre aspas, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então entenda, quando você é tentado pelo diabo. Sim, não, sim.
Sim, sim, pelo diabo. Mas o diabo, nesse sentido que estamos colocando, que aqui é dado o nome de cobiça. A cobiça é o seu diabo. Somos diabólicos por causa de nossas cobiças. Então cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não é pelo Lucifer, pelo querubim, que fica aí andando no mundo procurando alguém para fazer, fuma maconha, fuma cigarro, bebe cerveja, dança forró, assiste um filme, vai para a praia, coloca um biquíni, veste uma sunga. Quanta bobagem, quanta bobagem. Cada um, diz Tiago, é tentado pela sua própria cobiça. Tiago capítulo 1, versículo 14. Quando esta o atrai e o seduz. A tentação é, por assim dizer, a manifestação de um desejo interior contrário à vontade de Deus. E, portanto, se é contrário à vontade de Deus, é seu adversário, que procura a todo instante nos tragar, nos tomar por assalto, na mais breve oportunidade que lhe damos e por meio da mais ínfima brecha que lhe permite entrar. Esse entrar está em itálico, para você entender que não é entrar, mas que é entrar. Sabe, você diz assim, o fulano entrou na minha vida. Como é que alguém entra na sua vida? Você entende que entrar não é entrar? Tem esse sentido? As palavras são polifônicas, cuidado. O Alexandre metaforiza muito a Bíblia. Não sou eu que metaforizo, são as palavras que em sua própria natureza são polifônicas e são polivalentes e que significam muitas coisas. A critério, as palavras nada significam a priori. Se uma mesma palavra pode significar uma coisa e outra, ela não significa nada a priori. Ela ganha significado dentro de contextos específicos. Alguém uma vez disse que as palavras são como o frasco, um pequeno frasco. Você pode colocar um perfume, você pode colocar um veneno, você pode colocar qualquer outra substância. As palavras é um invólucro vocal, fonético. E agora, a partir dos valores que você embute na palavra, a palavra passa a significar uma coisa ou outra. Então, essa parte eu tenho que ler de novo, porque ela é extraordinária. Vamos lá. Segundo parágrafo da página 55. É exatamente isso que Tiago ensina em sua epístola, quando afirma que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. A tentação é, por assim dizer, a manifestação de um desejo interior contrário à vontade de Deus. Eu sei que alguém vai perguntar, Alexandre, mas me fala uma coisa. Jesus foi tentado. Alguém vai dizer isso. E se cada um é tentado pela própria cobiça, e se a cobiça é um sentimento interior, né? Como diz aqui, é um desejo interior contrário à vontade de Deus, significa que Jesus tinha esses desejos contra a vontade de Deus? É lógico que tinha. É lógico. Se ele não tivesse os desejos, veja bem, não se poderia dizer que ele foi tentado. Quando você diz que ele foi tentado, quando Paulo diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, diz desse desejo. E esse desejo provém de onde em Jesus? É porque o Verbo, o Cristo, que é eterno, que é Deus, ele entra dentro de uma humanidade. E ele é chamado em 1 Coríntios 15 de o último Adão. Ora, se ele é o último Adão, ele vem da linhagem adâmica. Então ele herda todas as fraquezas adâmicas. Só que entenda, em nenhum momento de toda a sua experiência humana, em 33 anos, ele cedeu a desejos. Em Hebreus capítulo 5, que Cristo aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ele aprendeu a obediência. Bem, de todo modo, entenda, mas cobiça é pecado, vão dizer. Se cada um é tentado pela própria cobiça, a cobiça é pecado, então se Cristo foi tentado, foi pela própria cobiça, e cobiça é pecado, ele pecou. Não se você ler o texto de Tiago.
Porque cobiça lá em Tiago não é exatamente cobiça como você entende, como inveja. Geralmente a gente usa a palavra cobiça para inveja, está cobiçando algo, está invejando algo, desejando possuir por usurpação a algo. Perfeito? Mas cobiça aqui para Tiago é inclinação. Tanto é que ele vai dizer assim, olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta cobiça o seduz e o atrai. Aí ele diz, e quando esta, então, essa atração, essa sedução, essa cobiça, gera no coração e dá a luz ao pecado. Então essa inclinação só se torna pecado quando você permite que ela gere, que aquela inclinação se torne uma semente dentro de você. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o simples fato de você desejar pela sua própria condição não é o pecado. O pecado está em você agora tomar o desejo, tomar a inclinação e começar a cuidar, a regar, como se faz com a plantinha, e aquilo dará fruto. Então seria mais ou menos quando Jesus fala assim, olha, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, intenção impura no coração já adulterou com ela. É complicado. Porque você sai na rua, aí você vê a mulher, aí opa, e agora? Como é que você vai andar na rua? Mas diz, com intenção impura. Quando você olha, você vê pessoas de toda sorte. Mas quando você olha, o primeiro olhar é o olhar natural. O segundo olhar é quando você fixa. E aí você começa agora, a partir daí, com as suas intenções e suas projeções, a alimentar um desejo, a alimentar uma inclinação, e isso pode trazer à luz o pecado. Quem está entendendo? Bem, a irmã aí no chat está perguntando, não há diabo, mas há demônios? Bem, primeiro que nós não afirmamos que não há diabo. Existe o querubim caído, o grande arquétipo do mal, existe, né? Ou seja, pelo menos a gente acha que existe, né? Não tem problema também. Essa não é a grande questão. E nós estamos dizendo que diabo é um estado de consciência, então existe. Ninguém disse que não existe. Agora, talvez a pessoa que está perguntando, está sem compreender o que estamos dizendo, quer que haja um diabo enquanto um ser, o capiroto, velho. Não, sim, eu vou chegar lá. Bem, então, no primeiro momento, não estamos dizendo que não há diabo. Nós estamos dando o conceito correto de diabo e de Satanás. Nós estamos corrigindo o sentido e não anulando. Perfeito? Não estamos anulando, estamos reconceituando, ressituando o conceito no lugar certo, biblicamente. Ah, mas há demônios? Ela está perguntando. Há demônios. Demônios são espíritos, né? Segundo os evangelhos, espíritos imundos, que não têm relação direta com o querubim e os anjos celestiais. Anjo não é demônio, demônio não é anjo. É uma outra categoria. Mas eu não tenho como aqui, agora, sobretudo 10 para as 10, discorrer esse assunto. Perfeito? Basta você separar. Anjo é uma coisa, demônio é outra categoria, é outra coisa. São espíritos também rebeldes contra Deus, semelhantemente, lógico. Mas é outra categoria de coisa. Basta você entender, né? Que lá em Apocalipse diz assim, olha, deu o mar os mortos que nele havia, e o inferno, Hades, entregou os mortos que nele havia. Então, o Hades é um lugar, uma prisão de espíritos e almas humanas. Quando o homem morre, vai para o Hades. A Bíblia claramente ensina essa questão. Mas o Apocalipse diz que o mar entregou os seus mortos. Quem são os mortos que estão no mar? É Ulisses Guimarães, os que morreram no Titanic. O pessoal do submarino, que não sei se morreu ainda. Até amanhã ainda tem oxigênio. Calma.
não mata o povo antes deles morrerem, calma aí. Aí, não, mas o Ulisses Guimarães, o pessoal do Titanic, se são homens, seus corpos acabaram, foram destruídos, foram desfeitos, e suas almas estão no Hades. Quem são esses que o mar entrega na ocasião do último julgamento, o julgamento do grande trono branco? Bem, mas isso é outro assunto, outra história, eu não posso falar aqui. Mas vamos só fechar, vamos acabar aqui só na leitura, para a gente poder encerrar por hoje. Então, voltando aqui, no segundo parágrafo da página 55. É exatamente isso que ensina Tiago em sua epístola, quando afirma que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A tentação é, por assim dizer, a manifestação de um desejo interior contrário à vontade de Deus e, portanto, se essa inclinação, esse desejo é contrário a Deus, é seu adversário, é Satã, que procura a todo instante nos tragar, nos tomar por assalto na mais breve oportunidade que lhe damos e por meio da mais ínfima brecha que lhe permite entrar. Somente entendidas dessa maneira, a obra e natureza de Satã, é que os textos bíblicos referentes a esse assunto fazem sentido em nossa experiência. E por desconhecerem a verdade do ponto de vista orgânico, é que muitos cristãos, ao afirmarem terem tido uma suposta visão, pintam a figura de Satanás como um ser satírico, vermelho, com pés de bode, chifres, cauda, capa preta, tridente, conforme fora idealizado pelo pensamento cristão medieval. Enquanto temem se deparar com ele em alguma esquina ou num quarto escuro, desconhecem a sua presença mimética nos corações e nas consciências. Puxa, já deu para perder o medo do diabo, só que nos leva a temer essa grande possibilidade de sermos nós participantes dessa consciência. Perfeito? Concluímos hoje o capítulo 4. Tenham paciência que aos poucos na leitura nós vamos compreendendo um pouco mais. Eu sei que esse tema é impactante para quem passou a vida todinha correndo do diabo, né? Seria mais ou menos como colocar uma cenoura na frente de um animal, né? Assim, aí o animal vai correndo atrás da cenoura, então o crente correndo do diabo está correndo para cima dele. A ideia é que quanto mais o crente foge do diabo, mais se aproxima, porque na medida em que você desconhece o que é de fato o diabo, você está fragilizado e suscetível aos seus ataques. Tá bom? Vamos prosseguindo e avançando e vai dar certo.